Momento da palavra na reunião do Cordel. Pessoas têm me ligado, têm contado o que tem acontecido com suas vidas espirituais. Eu estou falando aqui de cristãos evangélicos, cristãos católicos, que estão se desiludindo com instituições, que estão totalmente confusos com o que tem acontecido em relação a buscar Deus, a adorá-lo em espírito e em verdade, mas não conseguem encontrar a presença desse Deus nessa liberdade na qual Paulo descreve aos Gálatas, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Gálatas 5:1 fala claramente sobre isso. E Deus me levava a uma reflexão muito profunda essa noite. Eu quero dar essa breve introdução para facilitar a compreensão daqueles cuja compreensão ainda, o entendimento da palavra ainda está um pouco cauterizado. Porque muitas vezes, irmãos, assim como num casamento, escute o que eu vou falar aqui essa noite, é muito sério. Essa compreensão provavelmente vai abrir muitas chaves, muitas cadeias que estão ainda trancadas dentro da mente das pessoas que querem entender Deus, que querem sentir Deus, que querem viver as bênçãos de Deus, mas ficam perdidas em religião, irmãos, e não conseguem entender por que elas, sendo fiéis, sendo inteiras, devotas, no caso do catolicismo, não conseguem obter retorno daquele investimento de tempo, de fé, de crença. E Deus me levava a uma reflexão muito profunda numa palavra que eu vou ler aqui essa noite. Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento. Apenas os versículos de 6 a 8. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, por muito repetirem suas orações, eles serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai, o nosso pai, sabe do que nós precisamos, antes mesmo de o pedirem, ou de pedirmos a ele. Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. As pessoas precisam entender que quando Deus nos convida a ir para o quarto conversar com Ele, não quer dizer que ela precise ou ela necessite largar uma instituição denominacional, deixar de frequentar uma igreja, comumente chamado de igreja, um templo, porque eu falo igreja com muito cuidado, com muita cautela, porque o dia que eu e o pessoal do Cordão nos reconhecemos, nos enxergamos como igreja, ou seja, como pedras vivas, onde quer que nós andemos, nós temos essa pedra, onde quer que nós caminhemos, nós somos de fato templo do Espírito Santo. Por isso que a quem mais é dado, mais será cobrado. Essa consciência, uma vez dilatada, ela nos liberta de amarras e faz a gente sentir livre para adorar Deus, inclusive no quarto. Mas o quarto aqui é metafórico. O quarto aqui simboliza intimidade. Assim como um casamento, um casal, obviamente que há crianças, eu não posso aprofundar muito essa pregação. Eu, quando faço eventos para casais ou para família, eu procuro ser mais didático, mas eu vou ser sucinto. E as pessoas que me ouvem, as pessoas que me assistem aqui pelo Face, ou aquelas também que me assistem aí no reprise pelo YouTube, vão compreender do que eu estou falando. Jesus Cristo é o noivo que virá buscar a sua igreja. Sua igreja somos nós somos a noiva. Entenda que Deus, Ele sempre usa uma linguagem metafórica para que o nosso psique, a nossa compreensão limitada, consiga absorver. Por isso que a Bíblia, irmãos, é o único livro possível de nós compreendermos Deus, porque Deus, Ele é loucura, Deus é impossível, como a irmã Andréa falou aqui hoje. Não tenta entender Deus, que você vai ficar doido, você vai enlouquecer, minha irmã, se você esperar que tudo que você faz, um Deus de causa e efeito vá responder, ou vá atender o que você quer. Não é bem assim. Existe todo um processo, um posicionamento que Deus espera de nós. Então Ele vai dando corda, Ele vai dando linha. Ele quer que nós nos relacionemos com outras pessoas. Ele quer que até na aflição a gente aprenda a pedir. Seja um copo d'água, seja um pouco de água, seja um pão, ou seja um abraço, seja uma instrução, seja um chimarrão, ou seja uma palavra, seja um carinho. Ele quer que nós entendamos que Ele quer nos ensinar a viver como corpo.
Ele quer tirar essa presunção, essa arrogância do eu me basto comigo mesmo. Não, Ele quer nos levar para a intimidade com Ele, para que nessa intimidade nós aprendamos a amar a Deus no próximo, para que nessa intimidade nós consigamos nos sentir igreja e despertar o desejo de agradar e de abençoar as pessoas. E aí você começa a entrar numa outra dimensão espiritual. Quando você vai para esse secreto, você entende que da mesma forma que um casal nas núpcias tem aquela intimidade em quatro paredes que só é concernente ao casal, assim é com o noivo e a noiva. Há coisas que pessoas da sua família não vão entender. Há coisas que você, que agora teve um encontro com Deus, você, meu irmão, você, minha irmã, que está chegando agora, que ainda não é crente, que ainda não professa uma fé cristã evangélica, mas sente algo de Deus, como a nossa querida Carol, que expressou um dia aqui que muito me emocionou, que enquanto ela lia a palavra, ela foi invadida por um desejo de chorar, que ela não sabia expressar o que era aquilo. Eu falei para ela, isso aí é o Espírito Santo te constrangendo com a presença dele. É aquele choro que excede a compreensão, excede a análise. Eu não estou triste, eu também não estou emocionada. Por que eu estou sentindo isso? É assim que Deus faz. É quando as nossas emoções, os nossos sentidos, eles são submetidos ao Todo-Poderoso. E aí nós vivemos apenas. Materializa-se, aleluia, a presença dele, seja no milagre, ou seja num simples circunstancial, num simples agir, numa simples materialização daquilo que você pediu, daquilo que você orou, daquilo que você esperou, daquilo que você tanto buscou e não acontecia. Aí quando você resolveu entrar no descanso dele, Senhor, eu sei que tudo pode, eu sei que tu és o meu pastor, como o nosso querido Abílio sabiamente falou aqui essa noite, por isso que eu sei que nada faltará. Eu sei, Senhor, que eu não devo ficar ansioso, Pai, por coisa alguma, porque o Senhor é quem me supre. Eu sei que existem tesouros, bênçãos escondidas, e ainda que esse campo não pertença a mim, essa terra, esse mundo onde eu vivo, os tesouros que eu tenho que cavar não são daqui, mas são tesouros do céu. Então me ensina a buscar aqui o teu reino, para que o Pai Nosso não seja uma mera repetição, mas que o Pai Nosso seja uma profissão de fé, que o Pai Nosso seja assim, Senhor, seja feita a tua, não a minha vontade, assim na terra, como ela é feita no teu reino aí nos céus. Aí, irmãos, você começa a viver em novidade de vida. Dito isso, você vai começar a entender o que Deus quer fazer aqui essa noite para te ensinar a ter intimidade com Ele. Te ensinar que mesmo que você congregue, repito, você não tem que sair de um lugar nenhum, ou nem ir para lugar algum, sem antes consultar Deus. Deus quer nos ensinar a irmos para o quarto, para criar uma aliança com Ele, porque eu fiquei 10 anos dentro de uma denominação evangélica. Profetas diziam, sai daí, o que tu queres aí? Deus tem um cajado para ti. Eu falei, mas Deus não falou comigo isso. Eu sei, mas ainda não é o tempo. Eu tenho ouvido outros pregadores dizendo, fica aí, até que eu te prepare, até que eu te apronte para começar a obra. Entenda que aprontar para uma obra não quer dizer que nós estejamos prontos, mas preparados para começar a andar no caminho. Preparados para começar a instruir. Preparados até para ter a ousadia de exortar muitos que se acham até prontos, porque a força do braço, a arrogância, a presunção do saber sem Deus nos torna fariseus. Nos assemelhamos àqueles, como naquela época, Caifás e Anás eram sacerdotes, cuidavam do templo, mas não tinham nada de evangelho, porque renunciavam a Jesus. E eu comecei a ler e estudar a palavra, irmãos, e coisa tremenda quando você começa a buscar o conhecimento agregado à sabedoria. É por isso que Deus nos ensina que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, para entender como é que Deus quer que nós desenvolvamos intimidade com Ele. O primeiro ponto é a busca, é ir para o quarto, é buscá-lo. Eu estou todo quebrado, eu estou todo cheio de pecado, eu continuo errando, eu continuo adulterando, eu continuo me drogando, eu continuo vagabundeando, eu continuo fazendo tudo aquilo que Deus abomina, mas eu estou buscando esse Deus. Aleluia. Do meu jeito, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou lendo a Bíblia, não estou entendendo nada. Eu estou orando, eu não sei nem rezar, mas eu estou tentando me aproximar desse Deus, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Você está no caminho da busca. Você está sendo separado para algo maior. É o processo de santificação. Aconteceu comigo, irmãos. Não foi homem, não foi presença humana. Foi o próprio Deus. Como esse Deus não faz acepção de pessoas, se Ele fez comigo, Ele faz contigo. Se Deus ele não faz distinção, Ele quer que nós tão somente abramos nosso coração para poder desfrutar disso. Olha o que Tiago fala aqui no capítulo 4, versículo 3. Quando pedis não recebeis, olha só, estou pedindo, irmão Jair, e a bênção não chega.
Estou me consagrando, pastor André. Vou nas campanhas, nos jejuns, nos montes. Sinto a presença dele, mas quando eu peço eu não recebo. Aleluia. Não esquece que Deus conhece o teu coração, mano. Minha irmã, Deus conhece o teu coração, mais do que você. O coração do homem é enganoso, é terra estranha. É só Deus que conhece. Aleluia. Quando pedis, não recebeis, por quanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Então, toda vez que você pedir, até a saúde, quando você pede, para que tu quer ser saudável? Olha que interessante isso. Se você não entender que o propósito do Evangelho é o maior servir o menor, se você não entender que Deus quer que nos tornemos corpo, não para frequentar uma instituição, mas para que nós nos coloquemos à disposição do próximo, no que eu posso te ajudar, meu irmão? Ainda que você não tenha nada, o pouco que você tem, quem se preocupa, quem se responsabiliza, quem se encarrega na multiplicação é Deus. Muitas vezes que eu orei por enfermo enquanto eu estava doente, eu fui curado. Algumas vezes que eu orei por pessoas que pediam para que Deus abrisse porta no campo financeiro, eu estava sem shows, porque eu ainda naquele processo de conversão, ainda tocava na noite. Portanto, não queira se apressar como a religião tem propósito de querer esculpir o cara a facão, achando que é assim que ele vai preparar um vaso. Não, irmãos. Deus tem um tempo certo, o oleiro sabe como trabalhar no vaso. Ele sabe como preparar o barro. Assim é Deus quando Ele toma em suas mãos. Ele sabe como preparar. Tão somente obedeçamos, tão somente busquemos, tão somente nos preparemos para poder nos santificar, nos separar para que se cumpra a vontade dEle, os projetos dEle. E aí quando os projetos dEle, porque eu entendi que a partir do momento que eu me rendi para esse Deus, o que eu faço, o que eu penso, o que eu quero, não importa mais, você vai despertar esse novo nascimento. Você vai fazer com que esse novo nascimento brote no seu coração. E você vai começar a desfrutar das bênçãos escondidas, os tesouros que a Carol falou aqui essa noite. São tesouros espirituais, que não serão revelados somente na glória, na eternidade. Não, irmãos. Aqui nessa terra, nesse tempo, para que eu e você nos tornemos testemunhos vivos de Deus. O escritor em Hebreus fala no capítulo 12, versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. É fácil ficar de rixa com alguém, né? É fácil a gente se desentender por coisas bobas, e aquilo vai alimentando, às vezes até em família. O diabo cria situações, irmãos, é uma coisa boba. Eu não vou criar situações aqui porque eu vou estar dando ideia para Satanás, não. Mas cada um de vocês sabe, aquela pessoa que tu não consegue mais se relacionar porque um dia ela me olhou feio, eu não tinha feito nada, até pentei o cabelo, estava bonito, por que ela me olhou feio? Pô, irmão, quando você entende que Deus quer que nós sejamos todos iguais perante Ele, como irmãos, e ainda que você não tenha essa compreensão, esse esforço de tu te separar para que Ele possa ter a liberdade de fazer aquilo que lhe apraz, você vai entrar nesse descanso que a Andréa falou aqui hoje, que a nossa irmã disse, para que nós não fiquemos ansiosos. Então esse esforço é da tua parte, é buscar esse Deus, lendo a palavra, lendo a escritura para entender a palavra, ouvindo pessoas que têm esse bom senso, esse discernimento como a gente procura ter em Cristo Jesus, falando que evangelho é prática de vida para você viver o seu dia a dia com a tua família, no teu trabalho, na tua escola. Isso que o evangelho ensina. O evangelho não quer encarcerar pessoas, o evangelho quer trazer a gente para a liberdade. Essa deveria ser a função da igreja enquanto instituição, nos preparar para o mundo, como fala lá em João 17, Pai, Jesus na oração sacerdotal, ele diz, eu não quero que tu os tires do mundo, eu não quero que tu os institucionalize, não. Eu quero que eles sejam um só, como eu sou um só contigo, para que eles desfrutem o melhor dessa terra, para que eles se santifiquem, para que eles possam ser sal no mundo, luz do mundo, sal da terra, que eles possam se misturar aos outros que não têm sabor, que são sonsos, que são sem gosto, que são sem paladar, e encontrem sabor na vida, prazer de viver, só pelo fato de entenderem que tu estás vivo, que tu não és uma religião, que tu não és uma doutrina, que tu não és uma seita, mas que tu és uma sã doutrina no Evangelho, no modus operandi de viver. Aí começa um novo processo. E Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vai o processo de santidade, vai saindo o ranço, vai saindo toda a carniça espiritual na busca, e tu vai te envolvendo, tu vai te purificando. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, amados,
Visto que temos essas promessas, os tesouros, as bênçãos, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos, para você saber como te santificar para Deus, você vai ter que recorrer à palavra. É evidente que em poucos minutos eu não tenho como despejar em você. É como você queria assim: irmão, me ensina a tocar violão, eu te ensinar tudo que pode ser feito nesse braço de harmonia. Eu ainda não aprendi tudo, irmão, tem que estudar mais. Então você entende que tudo tem um tempo, mas tem que ter uma dedicação, tem que haver um esforço. Se não houver esse esforço, as coisas não acontecem. E o mesmo Paulo falando a Timóteo, aí começa um novo movimento espiritual. 1 Timóteo 4, 1, 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E o mesmo Paulo, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 5. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos, e desviarão, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Porque a verdade é o que liberta, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Voltando-se para os mitos, para as fábulas. Mas tu, porém, você que me ouve hoje no Face, você que nos escuta no YouTube, você que compartilhou essa mensagem, seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições, porque nesse mundo vocês vão ter aflição, não vai ser melzinho na chupeta. Tem que passar por esse processo, vai ser bom para vocês. Suportem os sofrimentos. Façam a obra de um evangelista. O que um evangelista é? Nada mais do que um portador da palavra de Deus. O evangelista não necessariamente é um cargo eclesiástico dentro de uma denominação, especialmente pentecostal. O evangelista é aquele que prega o evangelho, conforme fala Marcos 16,15. Ide, andem, vão para o mundo inteiro, a toda criatura, e preguem o evangelho. Façam obra, sejam um evangelista. Cumpram plenamente o seu ministério. E Tito 2,1 fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, a sã doutrina é a doutrina de Deus. A sã doutrina é aquilo que Deus quer que nós aprendamos, para a gente poder, ao entrar no quarto, conversar com Ele, Ele nos capacitar, Ele nos instrumentalizar. Você pode observar que você só vai buscar Deus pela dor. É quase que um adágio popular: não vem pelo amor, vem pela dor. Cada um de nós aqui certamente teve experiência com Deus na prova. Cada um de nós aqui, com certeza, ou é um desemprego, ou é um casamento falido, ou é uma doença incurável, ou é uma situação que Deus permite que nós passemos para chamar nossa atenção. Para alguns também pode até ter suprimento, ter abastança material, mas aquele vazio na alma, aquele oco que o dinheiro não supre. Mas eu comprei um carro novo agora, a última geração, da tecnologia de primeiro mundo, inteligência artificial, o carro só falta falar, pastor André. Mas eu não sei, não vejo a menor graça, você anda naquele carro para quê? Para ir aonde? Fazer o quê? Esse vazio, irmãos, é só o Espírito Santo que pode suprir. Então o convite para tu entrar no quarto, e em secreto, este Deus que tudo vê, venha te recompensar, é transformar o teu coração. É fazer com o teu novo olhar. Conversão é mudança de caminho, mas é mudança de mente. Esse caminho é uma metáfora, irmãos. O caminho não é uma estrada pavimentada que você anda, onde tem um asfalto bonitinho. Não. O caminho muitas vezes ele é duro, ele é pedregoso. No interior a gente vê muita brita, né, irmão Valmar? Poeira. Lá onde o compadre anda, lá certamente anda a cavalo. Aquelas estradas que são mais caminhos do que estradas, porque elas foram trilhas fruto de passagem de pessoas que transitaram por ali. Agora, quando o caminho passa a ser pavimentado pela religião, quando o caminho começa a ser traçado por regras, um pouco aqui, um pouco ali, vão atando fardos, vão atando pesos, ela deixa de ser o caminho que é Jesus e passa a ser a estrada que é a religião. Como se a religião fosse porta-voz, como se a religião fosse uma medianeira entre nós e o Pai. Absolutamente, irmãos. O véu foi rasgado de cima a baixo para que nós tenhamos essa liberdade, inclusive, de ficar dentro de uma denominação. Nós temos a liberdade, inclusive, de ficar lá dentro como eu fiquei 10 anos.
mas com a mente livre, assim como Paulo e Silas na cadeia. Ele estava preso em cadeias, mas o seu espírito livre, tanto que ele louvava e as correntes arrebentavam. Havia propósito dele ali. Se você está aí dentro de uma denominação, entenda, seja servo. Você não está aí, irmãos, para ostentar cargo. Deus manda te dizer, é com você mesmo, pastor. Deus não te colocou aí com conhecimento teológico para você ficar ostentando, para você ter a presunção do saber e manipular pessoas através da escritura. Porque naquele dia você vai ter que prestar conta, assim como eu também, do que você fez com as almas aqui na terra. Isso é muito sério, irmãos. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então as pessoas estão presas, irmãos. E é tão terrível isso, porque parece pior que macumba. Eu fui macumbeiro, fui quase pai de santo, conheci o diabo de andar com ele. Eu sei o que é uma mente presa, uma mente cativa do Satanás. E hoje dentro de instituições as pessoas estão assim, porque elas não são ensinadas a buscar o Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Elas estão sendo catequizadas a viverem dentro de uma instituição segundo os seus dogmas. A frequência no lugar é mais importante do que a busca no Deus vivo. O dar oferta, o dar alguma coisa é mais importante do que você buscar a Deus, a soberania dele sustentar. O crer que ele nos sustenta enquanto nós dormimos, porque eu sou filho, eu sou servo, o descanso. Então instala-se uma barganha, eu vou dar e eu vou receber. É quase como fazer uma oferta para uma entidade africana. É a troca. E você não consegue estabelecer aliança com Deus nunca, porque você vai para o quarto, não para buscar o teu Criador. Você vai para o quarto fazer barganha com Ele. Ó, se o Senhor me curar, eu vou te dar isso. Se o Senhor me der aquele emprego, eu juro que eu nunca mais deixo de ir à igreja. E se o Senhor fizer isso, eu prometo fazer aquilo. E vira uma moeda de troca, e você não estabelece uma aliança com Deus vivo. Foi assim quando Paulo falou, irmãos. Ele teve em Antioquia. Eu não posso ler porque o tempo está avançando, é muita coisa para falar. Em Atos dos Apóstolos 13, é tão maravilhosa essa palavra, meu Deus, não dá tempo. A sã doutrina é a doutrina de Deus. E Paulo teve essa revelação perseguindo os cristãos. Quando ele pregou os judeus na sinagoga, enfatizando a aliança de Deus com Israel, porque os judeus tinham orgulho de ser o povo escolhido, eram arrogantes, presunçosos. Então Paulo começou a explicar com as boas novas como é que elas representam o cumprimento da aliança, através do perdão dos pecados, da libertação das culpas, através da ressurreição de Jesus. E naquele tempo era complicado falar isso. Naquele tempo a sinagoga, irmão, o culto começava com uma leitura do Shema. Estudei isso hoje, não sabia o que era Shema. É um conhecimento que está ao alcance de qualquer um de vocês. São as duas primeiras palavras da seção da Torá, que constitui a profissão de fé central do monoteísmo judaico. Ou seja, o texto que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles ficam repetindo, os judeus repetem várias vezes durante o dia essa passagem. Faz parte da liturgia dele. Daqui a pouquinho eles chamam alguém, que chega um visitante, algum conhecedor da palavra. Eles pedem para ler o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E alguém lê um versículo, cada dia vem um, cada um com a oportunidade de ler. E quando chega algum mestre, algum conhecedor, e Paulo era muito bem quisto nesses lugares. Chegava ele lá, sempre com Barnabé, que eles iam de 2 em 2. Normalmente eles tinham porta aberta, irmão, quando visitavam a primeira vez a igreja. Mas assim que eles falavam sobre Jesus, pastor André, dizendo para os judeus que Jesus era o Messias, que já tinha vindo, Paulo e Barnabé, normalmente eles tinham a porta aberta quando entravam. A primeira vez. Era uma vez e nunca mais. Mas assim que eles falavam sobre Jesus como Messias, não eram mais convidados para pregar, e algumas vezes até eram expulsos da cidade, irmãos. Isso acontece nos dias de hoje. Eu percebi que muitas denominações deixaram de convidar o cordão para pregar depois que a gente começou a falar de Jesus. Eu percebi que os irmãos, toda vez que perguntavam para a gente, irmão, o que vocês gastam para ir até lá? E a gente está falando que não está cobrando nada para ir. Nós estamos apenas querendo levar o nosso louvor, não queremos nem abrir a boca para não entrar em contenda e não entrar em rixa, não dar uma de Paulo e ser expulso da cidade. Só queremos louvar, né? O pastor Salvador teve uma revelação tremenda. Irmão, começa a mudar o teu discurso. Pergunta para essas denominações quanto é que eles querem receber do cordão para poder visitar lá. Eu lanço essa palavra agora, irmãos. Quanto você quer de oferta do cordão para a gente poder até aí? Porque tem almas que precisam ouvir a palavra. Tem vidas que ainda não tiveram a revelação do que é buscar Deus em espírito, em verdade, no quarto. Sem qualquer presunção, sem qualquer arrogância. Nós pregamos e louvamos. Podemos ir só louvar.
Já tivemos até em igreja adventista que eu não abria minha boca, como boi amassando milho. Não abrimos a boca, mas o Espírito Santo de Deus se derramou através daquele trompete ungido do pastor Salvador, e vidas se entregaram para Deus naquela igreja adventista. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quem tem chamado, quem é escolhido, quem tem intimidade com Deus, quem busca, quem se santifica e quem procura seguir a sã doutrina, que é o Evangelho, não é doutrina religiosa. Sã doutrina não é uso e costume. Santificação é separação para o Deus vivo. Quando isso é discernido e você entende o que é evangelho e o que é religião, você desmistifica e faz com que pessoas tenham vontade de buscar esse Deus, porque muitas estão com a mente confusa. Já vai para o culto? Já vai para a missa? Já vai com essa Bíblia embaixo do braço? O que tu ganha lá? Vai dormir lá? O pastor te dá alguma coisa? Irmãos, frases que eu ficaria aqui dias e noites escrevendo. Dá para lançar um livro. Porque é assim. O que a religião fez com o evangelho data lá dos fariseus, irmãos. E é muito triste isso. E Paulo também passou por isso. Mas quando tu fala o que o profeta Jeremias nos ensina em 29:13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você buscar essa intimidade com Deus, seja onde for, pode ser em espírito, em verdade, o 4 é apenas uma metáfora, já disse isso. Aí tu vai entender que aonde tiver o teu tesouro, ali também tem que estar o teu coração. Mateus 6:21 e Lucas 12:34 fala sobre isso. O Tiago, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Irmãos, quando você pedir algo para Deus, que esteja no centro da vontade dEle, que aquilo seja santo, que aquilo tenha propósito, pode ser a cura de uma enfermidade, pode ser uma casa, pode ser um casamento, pode ser um carro, pode ser apenas paz. Eu quero levar paz. Já tenho tudo, mas eu preciso de paz. Eu não tenho paz. Eu vejo muitas pessoas me dizendo isso. Deus vai te responder. Deus vai te dar. Porque o próprio Deus falou em Deuteronômio 4:24, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, Ele é fogo consumidor. Esse zeloso quer dizer ciumento, Ele quer que nós nos santifiquemos, nos separemos para Ele, porque Ele tem coisas grandes para nós. Mas é importante esse processo, para que nós sejamos testemunho dEle na terra. Para o diabo não vir dizer que foi Ele que deu, que tenho eu contigo, Satanás. Arreda-te de mim. É o Deus que me sustenta, é o Deus que me supre, é o Deus que me cura, é o Deus que me prospera. Aí eu já encerro essa mensagem com Mateus 7:11. Se vocês, apesar de serem maus, vocês que são pais aí, que estão ouvindo essa palavra, vocês sabem dar coisas boas a seus filhos? Está aqui o Romildo dando para o Davi um copinho aqui, ele está se alegrando. Vocês que são maus, dão coisas boas para os seus filhos? Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peça, você vai receber. Bate, vai abrir. Busca Deus de todo o coração. Quando você entender que o pedir, buscar, o bater não são as coisas, mas é o Deus das coisas, aí você vai entender o reino de Deus. Você vai experimentar o que é Ele acrescentar as coisas. Senhor, me dá saúde, Senhor, para que eu tenha a propósito de fazer a Tua obra, trabalhando na minha empresa, capinando aqui na frente. Me dá saúde, Deus, para poder amar a minha família, amar meus irmãos e poder ajudá-los em alguma coisa. Eu quero ser útil na Tua obra, não necessariamente de forma eclesiástica, como um pastor, um obreiro eclesiástico, mas que você seja muito mais funcional dentro de um ministério chamado Igreja do Senhor no mundo, fazendo a diferença. Mas se o teu chamado for para ficar lá dentro daquela instituição, pede para Deus colocar metanoia, que o objetivo pelo qual tu estejas lá seja realmente Jesus, que o propósito de realmente você ser um pastor não seja meramente uma hierarquia, como uma patente militar lá dentro, não,
mas que ela seja algo que possa fazer diferença na vida daqueles para os quais você foi chamado para instruir, para apacentar e para ajudar. Intimidade com Deus passa pelo processo da busca, da santificação e finalmente da prática da sã doutrina do Senhor. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 24 de julho de 2019, na reunião do Cordão. Alguém mais conosco para nos despedirmos, pastora Denise? Antes de nos despedir, só uma observação que o irmão Sandro, em que botou aqui, irmão Jair, a teologia tem tirado os filhos de Deus do quarto, enchido as salas de aula, sendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Que Deus nos dê sabedoria. Amém? Nossa próxima reunião do Cordão, pastora Denise? Dia 7 de agosto. Dia 7 de agosto. Se você mora na região próxima aqui, pode vir até aqui participar da Santa Ceia do Senhor, às 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília, horário local. E na sequência já fica conosco aqui para a reunião do Cordão. Amém? Assine, inscreva-se no nosso canal do YouTube, não paga nada, irmão, só bater o sininho lá, compartilhe esses vídeos, mande seu comentário, assim como o pastor Sandro fez agora, Sandro Vinck, complementando o pensamento, compartilhando. Eu também quero aprender com vocês, irmãos. Eu não sou um protagonista de nada que não seja o evangelho. Eu não estou inventando a roda. Eu estou apenas fazendo aquilo que Jesus me incumbiu de fazer quando me chamou desde o dia 12 de outubro de 2005. Quando você entender que tudo que você está passando hoje, que você não está entendendo nada, é um processo para te levar a esse propósito, você vai entrar no descanso do Senhor e vai desfrutar das bênçãos dessa terra, dos tesouros escondidos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão.